Oi pessoal, nesta aula nós vamos estudar as analogias entre os sistemas elétricos e mecânicos, então à luz do contexto da teoria de controle aqui. Na realidade, não são apenas os sistemas elétricos, sistemas elétricos lineares invariantes no tempo, e também mecânicos lineares invariantes no tempo, né? Não apenas esses dois tipos de sistemas são possíveis de se fazer analogia. Na realidade, qualquer sistema que seja modelado com as mesmas equações diferenciais ordinárias, que são essas que a gente está tratando aqui, com coeficientes constantes, né? Que a gente está tratando equações lineares, coeficientes constantes, que é a invariância no tempo, né? Dos parâmetros dos sistemas. O interessante é que aqui a gente vai estudar o elétrico com o mecânico, mas é possível com qualquer outro tipo de sistema, né, que você consiga descrever com o mesmo tipo de equação, com os mesmos tipos de equação diferencial, a equação seja similar, seja a mesma, apenas trocando o nome das variáveis. Na realidade, esses sistemas são análogos, tá? Então eu vou me focar mais em relembrar, na realidade, porque muitas pessoas já podem ter visto isso na física lá básica, mas como equacionar um sistema mecânico, né? Com massas, molas e amortecedores, né? Sistema simples. Bom, então o primeiro dos elementos mecânicos aí ideais que a gente tem é a massa, que é, por exemplo, esse bloco aqui. Você tem que ter uma referência de direção, né? Então eu estou considerando a referência aqui da esquerda para a direita, tá? Uma referência de movimento, né? Nesse movimento nessa direção linear aqui, onde M é a massa em quilogramas, F é a força que puxa o bloco, né? Que puxa essa massa, e U é a velocidade em metros por segundo, né? Então, a força é igual a massa vezes a aceleração, mas a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Então, essa é a primeira equação diferencial que a gente tem e que descreve o comportamento dessa massa quando aplicada uma força e para esse referencial. O referencial vai ser importante para a gente no equacionamento, tá? O referencial vai ser importante. O segundo elemento vai ser o amortecedor ou atrito viscoso, né? Bom, então, outro elemento que nós temos é um amortecedor ou atrito viscoso, cujo elemento seria esse, né? Que é como se fosse um amortecedor de carro, né? Um êmbolo, onde você tem um óleo ali dentro, então esse óleo possui uma viscosidade, então você consegue um atrito viscoso ali dentro, né? Que oferece uma resistência ao movimento e que gasta energia com atrito, né? Dissipa a energia. E um outro tipo de atrito que a gente conhece também é o atrito de uma massa, por exemplo, no chão, né, no solo. Então está aqui representado por essa opção de X aqui, ó. É como se fosse ali aquela lixa, né? Aquele atrito ali do bloco, por exemplo, com o solo, né? Um solo aqui. Esse símbolo aqui, ó, representa uma referência estacionária, né? Uma parede fixa, né? Com esses tracinhos aqui. E aqui o solo também. O solo também está aqui fixo, né? O solo é uma referência fixa. Na realidade, isso que está entre o bloco e o chão, e o solo, que é o atrito aqui no caso, né? Esse é um coeficiente de atrito viscoso e esse é um coeficiente de atrito. Tá, mas os dois têm mais ou menos o mesmo efeito em termos de equação, tanto é que a equação é igual, né? A força atuando aqui nesse elemento é igual é proporcional à velocidade do bloco, né? E com relação e multiplicado, então é B vezes U, né? Então é B vezes a velocidade, tá?
Então a força é proporcional à velocidade e essa constante de proporcionalidade é dada pelo coeficiente de atrito B, que nós estamos usando com a letra B. Ideal é a famosa mola. Bom, o último elemento é a mola, onde a gente tem a lei de Hooke, né? A famosa lei de Hooke. Intervalo onde a mola se comporta de maneira linear, né? O comportamento linear dela a força é igual a K vezes o deslocamento, no caso aqui Y, né? Só que se eu fizer em termos, a equação em termos da velocidade, a gente tem que a velocidade é derivada do deslocamento Y em relação ao tempo, né? E o Y é a integral de U, né? É a integral da velocidade, o deslocamento. Então a força é igual a K vezes a integral da velocidade em relação ao tempo. Bom, fica óbvio aqui que essa massa é um elemento armazenador de energia, porque quando ela está em movimento, ela tem energia armazenada nela em forma de energia cinética. A mola também é um elemento armazenador de energia, não é isso? Por quê? Porque ela, quando está esticada ou comprimida, ela tem energia elástica, potencial elástica. Já o amortecimento, o atrito, ele não armazena energia, ele só gasta, né? Ele é só um gastador. Então ele lembra lá o resistor, não é verdade? Aqui eu não me preocupei, nós estamos num sistema internacional, então a força aqui é em newtons, o Y naturalmente está em metros, né, se a velocidade está em metros por segundo aqui, ou seja, a gente está usando as unidades do sistema internacional, tá bom? Nós vamos definir um negócio importante nos sistemas mecânicos que é a chamada junção. O que é uma junção? Então, junção são os pontos desse sistema mecânico que se movem com a mesma velocidade, tá? Então, todos os pontos, a massa mais o que conecta a massa a um outro amortecedor, alguma coisa, todos esses pontos onde caminham com a mesma velocidade, isso tudo é considerado uma junção, tá bom? Vamos dar um exemplo aqui. Bom, nesse sistema aqui, essa massa M1 e M2 tem atrito com o chão? Não, porque quando eu represento o atrito, eu boto o bloquinho e boto aquela opção de xizinho aqui, entre o chão e a massa. Se eu não coloquei os xizinhos, é porque é o tal do plano ideal, sem atrito. E eu tenho aqui uma mola, tá? E tem conectada a mola direto nesse amortecedor e ligado nessa outra massa M2 e tem uma força puxando todo esse conjunto mecânico aqui. E aqui está a minha referência de movimento. O movimento vai ocorrer nesse sentido horizontal, né? Ou para a direita ou para a esquerda. Então, o sentido positivo do movimento aqui esse meu referencial ele me dá, é da esquerda para a direita. Eu tenho que ter um referencial para o movimento aqui, para saber quando a velocidade é positiva ou negativa, né? Quais são as junções desse sistema? Basicamente, as junções, pensa assim, as junções são as massas. As junções são as massas. Aí você vai me dizer, bom, então M1 é uma junção, M2 é outra. Sim, então vamos lá. Quais são as junções? Todos esses pontos aqui se movem. Pensa que isso aqui é um arame ideal, né? Que está uma barra de ferro ideal que está conectando, não tem peso, né? É ideal. Que está conectando a essa mola. Então esse conjunto todo amarelo aí, ele é uma junção, concorda? Qual que é uma outra junção que eu tenho? Bom, uma outra junção é a massa 2, mas não é só a massa 2, né? Assim, a massa 2 e isso aqui, né? Esse arame, esse treco que liga, ideal, né? Como se fosse um fio ideal lá no elétrico, que está conectando aqui, né? E aqui tem alguma coisa puxando aqui, né? Então, isso daqui é uma outra junção. Agora, e tem alguma junção aqui? Só tem duas massas, então duas junções, acabou. Pois é, eu tenho uma junção, né? Por exemplo, esse ponto aqui é uma junção, né? Porque ele está ligando direto, não tem massa, mas ele está ligando a mola ao êmbolo lá do amortecedor. Então, esse ponto aqui é uma junção.
Então eu posso, sabe o que eu faço? Considero que é como se fosse uma massa, mas uma massa nula. É uma massa, só que igual a zero. Não é verdade? Né? Eu poderia entender que esse ponto A, se eu raciocinar dessa forma, eu posso entender isso, né? Que esse ponto A, que é uma junção, é como se fosse uma massa M3, onde M3 igual a 0 kg. Pronto, M3 igual a 0 vai ficar só, aí fica só o arame, né? E uma solda também, um bololô, uma solda, um arame e uma solda. Só que a solda é tudo ideal, não pode ter peso, né? É tudo ideal. Então fica esse pedaço de arame aqui com essa solda. Alguém vai lá e soldou uma bola ali, fez essa solda mal feita aqui, e esse outro arame aqui, tá certo? Então quer dizer, é como se no ponto A tivesse uma massa, tem uma massa. Então todas as junções são massas, só que umas são diferentes de zero, que é o caso de M1 e M2, e por acaso essa massa aqui ela é igual a zero. Entendeu? Só para você ter em mente isso, você guardar, junção é massa, mas algumas são zero. Por exemplo, essa aqui é como se fosse uma massa igual a zero, entendeu? A ideia, captou? Captou a ideia? Captou ou não captou? Então, o ponto A é outra junção, é uma massa igual a zero. Vamos colocar aqui. Então, esse sistema tem 3 junções, tá? E essas junções vão ser importantes para a gente equacionar o sistema mecânico, tá bom? Se liga nos macetes, malandro. Então, para equacionar o sistema mecânico, a gente vai usar um princípio que é conhecido também como princípio de D'Alembert, que é o seguinte: para qualquer corpo, a soma algébrica das forças externas e forças resistentes, eu vou comentar sobre o que são essas forças resistentes. Força externa é alguma força que puxa o sistema, né? Alguém que puxa externamente o sistema. O que são as forças resistentes? São aquelas que vão se opor ao movimento. Se essa força externa está tentando puxar para essa direção, as resistentes vão se opor a essa direção. Então, isso são forças resistentes. Então, para qualquer corpo, a soma algébrica das forças externas e resistentes ao movimento em uma dada direção, uma certa referência, é nula. As forças externas mais as resistentes somadas têm que dar zero. Tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui e equacionar um sistema mecânico aqui, para ver como é que funciona isso. O que é esse símbolo aqui? Isso aqui é um chão e uma parede aqui solidamente estabelecidos aqui, tá? Ou seja, a velocidade disso aqui é zero, né? Nosso referencial onde a velocidade é zero para essa massa aqui que é composta pelo chão, né, e por essa parede aqui, ok? É a minha referência velocidade igual a zero. Bom, então a gente tem aqui o sistema e vamos identificar aqui as junções, né? A primeira junção que eu tenho aqui é a junção da massa M1, que seria isso daqui. Então essa é uma junção. Outra junção é a junção do ponto P, onde o ponto P pode ser entendido como uma massa nula, né? Então esse ponto aqui é uma junção também P. Você tem associado a massa M1 a velocidade U1, tá? E a esse ponto P, a essa junção, a cada junção você vai ter uma velocidade associada. E naturalmente que eu coloquei todas as velocidades, sentidos na mesma direção, porque isso vai facilitar na hora do meu equacionamento, conforme eu vou mostrar. Inclusive, isso é uma das grandes dicas aqui, você coloca todas as velocidades, as referências, sempre numa mesma direção, tá? Então, nesse ponto P, eu tenho essa junção P aqui, e essa velocidade P associada a essa junção, tá? Essa velocidade UP, tá bom? Para a massa 2 eu tenho essa junção aqui, a massa 2 é uma junção aqui que conecta até
esses elementos, e a velocidade associada a essa massa é U2 nesse sentido, né? Todos no mesmo sentido da esquerda para a direita. E tem também esse ponto Q, que é uma junção, a gente pode considerar novamente, assim como o ponto P é uma massa, porém nula, né? É uma massa nula. E associada a essa junção Q, que solda aqui esses dois elementos aqui, eu tenho essa velocidade UQ. Todas as velocidades, então, no mesmo sentido aqui da esquerda para a direita, o referencial dessas velocidades. Tá bom? Então, vamos equacionar primeiro a junção M1. A gente vai ter que aplicar essa lei aqui, né, para qualquer corpo, a soma algébrica das forças externas e forças resistentes ao movimento em uma dada direção é nula. Então, eu vou aplicar isso para cada uma dessas 1, 2, 3, 4 junções aqui. Então, eu vou ter 4, né, junções e 4 equações, portanto. Bom, como eu sei escrever a equação de cada elemento desse em função da velocidade, olha só, quantas forças externas eu tenho atuando nessa massa M1? Externas? Nenhuma. A única força externa está atuando nessa junção Q aqui. Então, ela é a única que tem força externa atuando. As outras junções não tem. Então, qual que é a força externa atuando aqui? Já é zero, né? Não tem nenhuma. Então, a soma das forças resistentes tem que ser igual a zero, né? Porque força externa já não tem, é igual a zero. E quais são as forças resistentes? Como é que você já sabe escrever a equação de cada elemento desse em função da velocidade, certo? Só que alguns deles dependem apenas da velocidade da própria junção. E outros, por exemplo, essa constante aqui, K12, ela depende de duas velocidades. Ela está entre essa junção e a junção P. A junção M1 tem velocidade U1 e a junção P tem velocidade UP. Então, eu vou ter que considerar isso. Já, por exemplo, a equação da massa, né? Força é igual a massa vezes derivada da velocidade, eu só dependo da velocidade U1, né? Para escrever essa equação, que é a lei de Newton, na realidade. Tá? Já com relação a essa viscosidade B, ela está ligada entre um ponto que tem velocidade 1 e outro ponto que tem velocidade quanto? Esse ponto aqui tem velocidade quanto? Zero. A velocidade aqui é zero, né? Qual é a velocidade desse ponto aqui? 0 metros por segundo. Ele é a referência. E essa aqui é a velocidade U1, UP. Então, esse K12 está entre duas velocidades. E esse B está entre duas velocidades, U1 e 0 metros por segundo. Tá? Então, como é que vai ser? Vai ser muito simples. A sistemática aqui do equacionamento é o seguinte. Bom, então, qual que é a equação desse elemento aqui? Eu vou ter que fazer a equação para todos os elementos aqui relativos a essa junção. Qual é a equação? Elementos de forças resistentes, né? Então, qual que é a equação desse elemento? De força, em termos de força, né? Você vai somar as forças resistentes. Então, qual é a força resistente desse elemento aqui? Ó? Qual a força resistente dele? É igual a B vezes a velocidade. Mas qual velocidade? Sempre você vai fazer, tá? A velocidade da junção que você... Se você está analisando a junção M1, é sempre a velocidade da junção menos a vizinha. Como esse elemento faz vizinhança entre duas junções, duas velocidades, U1 e 0 metros por segundo, então é sempre assim, tá vendo? Você vai pegar sempre a velocidade da junção menos a vizinha, se houver. Então, nesse caso, tem uma vizinha que é 0 metros por segundo. Então, eu vou pegar B, né, que é a constante de atrito viscoso, vezes o quê? O 1 menos 0, que dá o 1, né? Pronto. Isso é um termo da equação, tá? Isso é um termo da equação. Aqui é o 1 de t, né, pessoal? Aqui é tudo o 1 de t,
é tudo funções do tempo, tá? Minúsculos, esses valores minúsculos, mas exceto os parâmetros, né? B, B1, B, B1, K12, B12, B2, K2, B aqui, e são parâmetros do sistema. Então, já equacionei, já fiz a força resistente relativa ao amortecedor aqui. Agora, e relativa, por exemplo, a esse atrito aqui, ó, B1, a esse atrito B1, você tem que equacionar. Qual que vai ser? Então, mais o que? B1, novamente, vezes o 1 menos 0, porque a velocidade do chão aqui também é o 0 metro por segundo. Então, B1, o 1 menos 0. Tá? Tá. Agora, qual que seria a equação relativa à massa, à inércia da massa? Seria mais o valor da massa, m1, vezes a derivada da velocidade, né? Derivada em relação ao tempo. Mas de qual velocidade? Bom, a massa, ela só depende da velocidade da própria massa, o 1. Então, é a derivada de 1 mesmo. Tá? Você não tem nenhuma vizinhança aqui no caso. É a derivada de U1 em relação ao tempo, somente. Tá? E agora, qual que faltou? Equacionar a força resistente aqui. Ó. Tudo que está ligado à junção M1. A própria inércia da junção M1, esse atrito, né? Então, é a própria inércia da junção M1, esse atrito B1, essa viscosidade B, e agora essa mola K12 aqui. Então, qual que é a equação da mola? Então, mais K12, não é isso? K12 integral. Agora, sempre você vai pegar a velocidade. Lembra, sempre você vai pegar a velocidade da junção menos a vizinha, que é o P. Então, é K vezes qual velocidade aqui? O 1 menos o P. Então, K. O 1 menos o P. dt, isso é igual a 0. Porque não tem força externa atuando, só tem força resistente. Então, nesse caso, eu tenho essas 4 forças resistentes. Essa relativa a esse cara aqui, né? Essa daqui relativa a esse atrito aqui com o solo. Essa daqui relativa à inércia da massa, né? E essa daqui relativa a essa mola aqui. Ok? Então, a equação para a junção M1 está pronta. Vamos para outra junção. Então, para a junção P, eu tenho, então, tem força externa atuando? Não. Eu só tenho, basicamente, eu tenho massa? Não. Então, eu não vou ter esse termo desse tipo aqui. Ó. Eu não vou ter esse termo aqui, porque a massa é zero. É como se fosse zero vezes a derivada da velocidade do ponto P. Então, não tem. Então, as únicas duas equações que eu tenho de força resistente nesse caso aqui é essa aqui e essa aqui, concorda? Não tem nenhum atrito, nem nada. Só tem essa viscosidade e essa da mola aqui. Então, vamos equacionar. Como é que fica a K12? Lembra sempre, agora eu estou na junção P. Então, é sempre quando você for pegar uma velocidade e que diz respeito a uma outra velocidade vizinha, algum elemento que está entre duas junções, você vai pegar a velocidade da junção que você está, tá? Quando você tiver um elemento que diz respeito a duas junções vizinhas, a P é uma junção e M1 também. Então, você vai pegar a velocidade sempre, como você colocou tudo no mesmo sentido, você pode usar essa regra. É a velocidade da junção que você está analisando menos a vizinha. Sempre. Esse é a grande dica. Gostaram? Sempre vai funcionar, vai ficar perfeito. Equacionamento certinho, vocês não vão errar nunca mais. Então, vamos lá. K12 vai ser o quê? K12 integral de quanto? O P menos o 1, né? O P menos o
1. Tá? Aqui essa integral é de 0 a t, tá? É de 0 a t, considerando que em t igual a 0 não tinha energia armazenada, tá? Mas eu tenho omitido esse 0 a t aqui da integral, mas considerando que não tinha energia armazenada, o sistema era relaxado, tá? Mas vamos lá. Agora, mais qual outra força resistente que eu tenho? Essa do B12. B12 é o quê? É B vezes a velocidade, né? Então é B12 vezes a velocidade. Qual velocidade? A velocidade da própria junção, que é o P, porque o elemento viscoso está entre duas junções, a P e a M2. Então é o P menos o 2. O P menos o 2, concorda? Bom, não tem mais nada, então já é igual a zero. Igual a zero. Pronto. Está aí equacionada a minha junção P. Tranquilo, né? Vamos para a junção M2. Bom, a junção M2, vamos analisar primeiro, aqui eu tenho várias coisas, né? Vamos analisar primeiro essa força resistente aqui, B12, tá? Então, essa B12 é igual a B12 vezes qual velocidade? A da junção que eu estou analisando, que é o 2, menos a vizinha, que é o P. Então, beleza. Agora vamos analisar a força resistente relativa a esse B2 aqui, ó. A esse B2 aqui, esse atrito com o chão aqui da massa 2. Bom, esse atrito com o chão é o quê? É B2 mais B2 vezes qual? Qual velocidade? O 2 menos 0, né? Porque em relação a 0 metro por segundo, que é a referência do chão. Então, B, o 2. Né? Não vou colocar o menos 0 aqui, que você já sabe, né? Agora, em relação a esse B aqui, ó, em relação a esse amortecedor aqui B. Bom, ele está entre duas junções, M2 e Q. Então, é B vezes quanto? O 2 menos o Q. Porque é a velocidade da junção que você está avaliando menos a vizinha, no caso. Então, mais B vezes o 2 menos o Q. Mais, bom, a massa 2 tem lá a sua inércia. Então, a massa, M2. Aí essa equação, sim, é só a derivada de U2, né? Porque a massa, ela não está envolvendo outras junções. Ela só diz respeito à junção M2 própria. Então, ela é a derivada da própria velocidade dessa junção U2 em relação ao tempo apenas, tá? E agora dessa constante K2 aqui, ó. Essa constante K2 está entre dois nós, entre duas junções, M2 e Q. Então, novamente, vai ser mais essa força resistente K2, integral de 0 a t, mas de qual velocidade? O 2 menos o Q. O 2 menos o Q. dt. Bom, tem força externa atuando em M2? Não. Tem atuando em Q. Então, igual a zero. Pronto. Agora sim, nós vamos equacionar a junção Q, que é como se fosse uma massa nula, né? São quatro massas, M1, P, M2 e Q. Só que M1 e M2 são diferentes de zero, e P e Q são massas iguais a zero. Lembra daquela forma de
É só uma forma de encarar o problema, tá? Só para ajudar a gravar. Então, aqui é a junção, só para você ajudar a gravar, que junção é sempre uma massa, zero ou diferente de zero. Tá? Junção Q. Junção Q. Bom, a junção Q, quais coisas que eu tenho aqui? Agora sim, eu tenho uma força externa? Eu tenho uma força externa? Tenho, né? Eu tenho uma força externa aqui. Tá certo? Então, vou ter que subtrair ela das forças resistentes, porque a força resistente ela é sinal contrário à força externa. Então, vamos lá. Para a junção Q, como é que eu vou fazer? Qual a primeira força? Vamos pensar aqui. Em relação a esse B aqui, ó, eu tenho o quê? Que é B vezes. Agora sim, é a velocidade da junção, que é o Q, menos a vizinha, que é o 2. Então, B vezes o Q menos o 2. Tá? E com relação a essa constante K2 aqui? Bom, mais K2 vezes a integral de 0 a t de qual velocidade? Adivinha? A da junção que você está avaliando o Q menos a vizinha, a vizinha, né? Essa mola faz vizinhança entre duas junções. Sempre é a velocidade da junção, no caso o Q, menos a vizinha. Então, o Q menos o 2. Tá? E qual outra força resistente que eu tenho? Não tem, né? Massa é zero. Então, agora eu já posso fazer. Aí sim, aqui, ó, menos F. Menos a força F. Né? Se eu estou considerando positiva sempre que as forças resistentes, as forças externas vão ser sinal trocado. Né? Então, menos F igual a zero. Pronto, meus amigos. Está equacionado. E está certo? Com certeza. Certíssimo. Qual que é o grande macete? Grande dica. Ó, grande dica. Coloque todas as referências de velocidade na mesma direção. Todas apontando para a mesma direção. Porque aí na hora de equacionar você tem esse macete. E lembra que essa junção aqui de referência, né, que é como se fosse o chão, essa parede mais o chão, ela é a referência de zero, velocidade igual a 0 metros por segundo. Então você pode fazer sempre assim, né? Raciocinar sempre a velocidade como sendo alguma coisa que esteja entre duas junções é a velocidade daquela junção menos a do vizinho. E você não tem que preocupar com o sinal. Depois que você fizer essa solução desse conjunto, dessas 4 equações e 4 incógnitas, né? Você tem 4 equações e 4 incógnitas. O 1, o P, o 2 e o Q. Quando você resolver esse sistema de 4 equações e 4 incógnitas, você vai achar todas as velocidades, que é o que você quer achar. O 1, o 2, o P e o Q. Né? Já vão sair com seus sinais certinhos. Se o 1 for tantos metros por segundo, não interessa, já vai sair tudo com o sinal certo. É igual a gente faz em circuitos, a gente coloca setas de tensão e corrente, faz o equacionamento, e o que der de solução é o que deu. Se a corrente deu menos 3 amperes, a tensão deu menos 17 volts, é aquilo ali e acabou, certo? A própria matemática se encarrega de, desde que você use os referenciais corretos, né? Desde que você use os referenciais todos corretos e equacione com sinais dentro do que você considerou ali corretos, você fica com a alma tranquilizada de que vai dar certo. Isso é a maravilha da matemática. Tá bom? Então, quais tipos de analogia a gente vai estudar? Existem, na realidade, 2 tipos de analogia possíveis de sistemas mecânicos e elétricos, tá? São as chamadas analogias FV e FI. Bom, nesse sistema elétrico aqui, nesse RLC, fazendo a equação da malha, como é que fica? Equacionando por malha.
Bacana, então E de t igual a RI de t mais LDI dt mais 1 sobre C integral de I, mais, obviamente, a carga inicial, né, que poderia existir nesse capacitor aqui. Tá? Se a carga inicial era nula, então esse termo ficaria nulo. Agora vamos equacionar esse sistema mecânico aqui. Ó. Olha que legal. Bom, fazendo esse equacionamento, eu vou ter isso daqui. Ó. E aí, vocês conseguem observar alguma semelhança aqui entre alguma coisa? A tensão está fazendo... né? A tensão elétrica está fazendo o papel de força. A resistência elétrica desse circuito RLC está fazendo o papel lá do coeficiente de atrito. A indutância está fazendo o papel da massa. A corrente elétrica no circuito, na malha, está fazendo o papel de velocidade aqui, não é isso? A corrente aqui é velocidade, né? 1 sobre C está fazendo o papel de K, né? Então, a constante da mola é igual ao inverso da capacitância aqui. Tá? Aqui o I está fazendo o papel de U, né? E a carga seria o deslocamento, né? Assim como a derivada do deslocamento dá É interessante, né, que assim como a derivada de y, derivada do deslocamento do espaço dá o que? Velocidade, é o U, né? E a derivada da carga em relação ao tempo é a corrente mesmo, que está aqui, ó. Então, é uma analogia perfeita, né? Olha aí, ó. Um análogo exato, né? Só tem uma coisa, esse sistema mecânico também é possível fazer um análogo de um outro sistema elétrico, mas não de malha, mas um sistema elétrico feito... Então essa seria a analogia FV, né, que é a tensão. Tá? O V aqui é de tensão. Né? E a F com corrente? Onde a F, a força, é tensão aqui nesse caso. E a velocidade é corrente. Né? Existe uma outra possibilidade onde a força vai ser corrente. Tá? E naturalmente a velocidade vai ser tensão. Qual seria esse circuito? Vou desenhar ele aqui. Deixa eu dar uma limpada aqui no desenho. Troquei aqui por E, né? Que a tensão eu estou chamando não de V, não. Estou chamando de E, né? Então é analogia é FE e FI. Força é analogia força com tensão ou força com corrente, tá? Olha que interessante. Se eu fizer esse circuito elétrico aqui, onde L é a indutância, C é a capacitância e G é a condutância, que é o inverso da resistência, 1 sobre R, né? E uma fonte de corrente I aqui, tudo chegando nesse nó e equacionar a lei de Kirchhoff das correntes nesse nó, fazer pelo método dos nós, eu tenho uma equação dessa. Então aqui nesse caso, o análogo do sistema mecânico é a força vai com a corrente, o B, né, de atrito vai com a condutância, a massa é análogo à capacitância, né, a velocidade é análoga à tensão, né? Então a força com a corrente, então por isso que é o análogo FI, tá vendo? E assim vai, né? A constante da mola é análogo a 1 sobre L, tá? E é isso. Esse 1 sobre L, esse 1 sobre L vezes o φ é o fluxo, né? E de fato a tensão é a derivada do fluxo em relação ao tempo, né? É o fluxo inicial. Se o fluxo inicial no t igual a zero for nula, energia armazenada em forma de campo magnético na indutância for nula, então esse termo aqui é zero. Então, até mais, pessoal. Valeu!